gente erra, né? Nossa, mas a gente erra bastante. E na nossa cabeça, para que a gente justifique julgar e criticar o outro, esse outro erra mais que nós ou erra erros mais graves que os nossos. Uma conversa fiada isso, né? Porque a Bíblia não fala de pecadinho, pecado e pecadão. Fala de pecado. A Bíblia diz o que é certo e o que é errado. Não diz que isso é menos errado ou mais errado. Então, nós simplesmente precisamos nos alinhar para sermos, cada dia, pessoas melhores. Antes de eu continuar, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Faria, sou nutricionista há 25 anos. Trabalho com mulheres com mais de 40 anos que precisam, ou querem, ou emagrecer. E eu tô falando sobre mudanças, sobre ser melhor a cada dia, porque o emagrecimento definitivo, ou qualquer outra mudança definitiva, exige que nós nos tornemos novas pessoas. Einstein disse que não tem como você resolver um problema com o mesmo estado emocional onde esse problema foi criado, ou seja, se você tem as mesmas emoções, as mesmas reações emocionais, mesmo comportamento, as mesmas crenças, não tem como você mudar alguma coisa de forma definitiva. E eu tô falando pra você sobre isso porque eu tenho um diário com Deus e eu tô lendo aqui um registro que eu fiz no dia 6 de fevereiro de 2020 e eu tô relatando aqui sobre uma situação que tinha acontecido no dia anterior, onde eu falei de uma forma áspera com uma pessoa e no dia seguinte eu liguei pra pedir desculpa. E eu tava relatando sobre isso, eu escrevi assim: foi lindo o que Deus me levou a fazer, porque ficava na minha cabeça, era o seguinte: eu represento Jesus, eu não posso agir dessa forma, eu estou na vida das pessoas em nome de Deus, então eu não posso ter essa postura. Que mulher de Deus eu sou se eu me posicionar dessa forma? Embora a pessoa estivesse errada, nitidamente errada, não sou eu que estou julgando, o que a pessoa fez não era certo de fato, mas a forma como eu reagi a isso depende de quem eu sou, e não de quem a outra pessoa é ou do que a outra pessoa fez. E isso vale para uma situação como essa, que foi uma pessoa da minha família, uma pessoa que você nunca viu na vida e encontrou no trânsito, no supermercado, ou pessoas do seu trabalho, ou as próprias pessoas de dentro da sua casa, seus filhos, seu marido. Então, por exemplo, naturalmente, eu não sou uma pessoa paciente, mas eu construí essa paciência e isso começou a ser construído a partir do momento que eu dei o aval para Deus para que Ele fizesse essa obra em mim, para que Ele fosse me transformando, porque dia após dia, quando eu acordo, eu falo: as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Hoje eu posso ser uma pessoa nova, diferente de quem eu fui ontem. Eu posso me tornar capaz de agir de forma diferente, pensar de forma diferente, ter revelações no meu coração que eu nunca tive, ver as coisas por outras perspectivas. E eu justificava o fato de ser impaciente com a atitude das pessoas. Tipo, não tem como ser paciente com a pessoa perguntando um negócio desse. Olha o que a pessoa fez. Olha que lerdeza. Olha essa pessoa atrapalhando tal coisa ou criando tumulto nisso daqui. Não tem como eu ser paciente. Só que um dia Deus falou no meu coração: como que você acha que você tem audácia? Isso já é por minha conta, tá? Deus não falou isso. Quem você pensa que é para não ter paciência com as pessoas quando Deus tem tanta paciência com você? Eu comecei a pensar nisso. Nossa, o Senhor teve tanta paciência comigo, tem tanta paciência comigo, e eu não vou ter paciência com as pessoas? Eu tenho obrigação de ter paciência com as pessoas, sim. Então, às vezes eu perco a paciência, mas eu procuro ela em algum lugar, porque a longanimidade é um fruto do Espírito. E eu preciso agir dessa forma, não importa o que o mundo faça comigo. E eu procuro ter essa percepção como pessoa, como cidadã, em todas as circunstâncias. Por exemplo, o meu perfil comportamental não é um perfil de seguir regra. Então, se eu, por exemplo, estivesse na estrada e eu achasse que dava pra cortar pelo acostamento, eu cortava pelo acostamento. Então, eu não tô atrapalhando ninguém, as pessoas estão andando devagar, eu quero andar rápido, eu vou cortar por aqui e tá tudo certo. E coisas do tipo, assim. Até o momento que eu comecei a pensar sobre o fato de eu representar o povo de Deus. E eu até imaginava assim, imagina Deus sentado aqui do meu lado, no banco do carona. E as pessoas olhando e falando: olha lá, Deus sentado do lado de uma pessoa fazendo um negócio daquele. Ele não estaria validando o meu comportamento. Deus não deixa de nos amar quando a gente faz coisas erradas. Ele ama a gente. Ele não ama o erro que a gente comete. Só que, embora ele nos ame, ele não quer que a gente cometa erros, pecados recorrentes, viva em pecado, porque nós vamos sofrer as consequências das coisas erradas que a gente faz. Ele nos perdoa, ele joga o nosso pecado no esquecimento, mas as consequências do que a gente faz, a gente vai sofrer as consequências dos nossos erros. Então, quando a gente aprende, deseja, busca o tempo todo uma semelhança com Deus, seguir os passos de Jesus, porque quando a gente fala que nós somos discípulos de Deus ou de Jesus, ser discípulo é seguir os mesmos passos daquela pessoa, copiar o que aquela pessoa faz. E às vezes, eu já pensei sobre isso alguns anos atrás, assim: mas Jesus era Jesus, né? Como que eu vou fazer a mesma coisa que Jesus fazia? A Bíblia diz: sede imitadores e de Cristo. Então, dentro das nossas limitações humanas, nós precisamos imitar a Cristo em tudo que a gente puder.
Se uma pessoa faz uma coisa muito errada com você, muito injusta, muito absurda, não use isso como justificativa para não perdoar, para não vencer o mal com o bem. A Bíblia fala isso. Vença o mal com o bem. E às vezes a gente faz isso em pequenas coisas. Você vai num supermercado e você pede uma informação e a pessoa é grosseira com você e você sorri, você trata a pessoa com gentileza, você quebra a pessoa, você desmonta ela toda. Ontem aconteceu uma situação dessa, eu tava trabalhando e eu sou militar, eu estava numa posição representando tô tentando explicar sem usar termos militares para que você possa entender. Eu estava representando a maior autoridade, eu era a maior autoridade ali naquele dia, né, naquele plantão que eu estava. E aí tinha um senhor grosseiro, reclamando, murmurando, sem motivo. Ele estava errado no que ele estava reclamando. E eu fui até ele e quebrei todo aquele comportamento dele. Conclusão, quando ele foi embora, ele disse que ele conhecia fulano de tal, que trabalhava num cargo do Estado, e ele falou, eu vou pedir para fazer um elogio à senhora. E aí pegou meu nome e falou que ia fazer esse elogio. Se vai fazer ou não, isso não é relevante. O que é relevante para mim é que eu consegui representar a Cristo ali naquele lugar. Eu tirei aquele homem de um estado de irritação, murmuração, reclamação e transformei o estado emocional que ele estava através de carinho, de atenção, de amor mesmo pelo outro, por um ser humano, de fazer o que eu podia fazer para ajudá-lo, de trazer leveza para a situação, alegria, porque eu brinquei, eu ri, eu trouxe outras questões e eu não era assim. Isso é um ponto importante. Isso não faz parte da minha característica construída ao longo da minha vida. Isso foi uma reconstrução de mim como pessoa a partir do momento que eu desejei verdadeiramente ser uma imitadora de Cristo. Então, toda essa mudança de posicionamento, de comportamento, gera impacto em todas as áreas da nossa vida, inclusive no emagrecimento. Então, essa mudança de postura, essa constante percepção de que você quer agradar a Deus, quer estar no centro da vontade dele, quer ser como ele, você não vai dar desculpas para justificar o seu comportamento, muda tudo. Vou te dar um exemplo rápido sobre alimentação e emagrecimento. Quando você entende que você tem livre-arbítrio, porém você tem domínio próprio, que é um fruto do espírito, você não dá justificativa dizendo, mas eu amo chocolate, mas eu não consigo ficar sem pão, mas eu não fico estressada e sou compulsiva com doce. Você não é nada disso. Essa é uma construção errada que você criou na sua mente. Você tem domínio próprio. Você tem um Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Não é necessário você fazer nenhum esforço para adicionar poder ao poder supremo, porque esse poder supremo está dentro de você. Quando nós somos limitados, nós nos limitamos, porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então nós somos capazes de fazer qualquer coisa quando fazemos em Deus, alinhadas com Ele. Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.